Domingo de choque rei. Palmeiras e São Paulo se encontram a primeira vez após a perda do Palmeiras da vaga para a próxima fase em Copa do Brasil. O Palmeiras estava muito, mas muito perto, estava embalado, mas a forma que foi, o tipo de eliminação que foi, para o palmeirense traumática, e para o São Paulino foi com teores de time heróico. Não sei se foi muito isso, porque teve participação nociva da arbitragem. A arbitragem que, assunto que volta, toda a rodada volta a ser o assunto da moda, né? Times questionando, mão na bola, gol válido, anulado. Então tem todo esse tipo de tempero. Mas Palmeiras e São Paulo vão a campo, cada um de olho no título que pode alcançar na temporada. O Palmeiras às portas de conseguir o seu 11º título brasileiro, o título de número 11 em toda a sua história. O maior campeão, já é o maior campeão, pode aumentar a diferença com o 11º título. E o São Paulo com o título que lhe cabe, o título de time grande não cai. Mais uma vez, um clube que é um clube pequeno de times que podem se gabar em Campeonato Brasileiro, que não caíram. Flamengo, Santos e São Paulo, que fazem parte dos grandes clubes do Brasil, que não caiu. Mas mais uma vez o São Paulo tem uma temporada pífia no sentido de não conquistar títulos. O São Paulo, a partir do momento que é um time grande, tem que brigar por títulos, e isso o São Paulo nem faz. Quando chega em final, não faz nem costa em um time limitado do Equador. Não é nenhum dos maiores times do Equador, o Del Valle. O São Paulo conseguiu perder título para isso. Então há muito tempo o São Paulo é coadjuvante. E resta-lhe o quê? Bater no peito e dizer: time grande não cai. Parece que o time parou no tempo. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras continua. Um dos meus maiores orgulhos momentâneos em ser palmeirense, de 2015 para cá, é o protagonismo do Palmeiras. O Palmeiras entra em campeonatos, entra em clássicos, o Palmeiras sempre está no grupo dos favoritos, dos protagonistas. E é isso que eu gosto de ver o Palmeiras. O Palmeiras sendo Palmeiras, de uma forma que São Paulo não está sendo São Paulo. Se você pegar a maioria dos clássicos que tem, que são os 4 grandes de São Paulo, com Santos, com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, sempre o Palmeiras é favorito. Não é garantia que o Palmeiras vai vencer. Por exemplo, o Palmeiras pegou o Corinthians 3 vezes esse ano, 3 vitórias. O Palmeiras já ganhou e já perdeu para o São Paulo esse ano. Mas em nenhum dos jogos o São Paulo entra como favorito. Nem mesmo no Campeonato Paulista, que o São Paulo ganha o primeiro jogo, muitos estavam dizendo que ia ser pau a pau. Não foi pau a pau. O Palmeiras massacrou o São Paulo. Então essa é a diferença do time grande, que é protagonista, um time grande que entra como azarão. Do São Paulino, em sua maioria, é claro, tem as suas exceções, que acha que somente a história entra em campo. A camisa não joga sozinho, depende dos jogadores. Se os jogadores não se comprometem, não faz por onde, o time fica somente a história em campo. A camisa em campo, com a história em campo e os jogadores andando em campo. Então acho que por isso dá para bem a distinção desse clássico. O Palmeiras que busca o 11º título e o São Paulo busca mais um título na temporada. O título de time grande não cai. Mas vamos falar primeiro de Palmeiras. Depois a gente encerra o vídeo falando do São Paulo, né? O que eu acho dos dois, a escalação dos dois, o que os dois, tanto o Palmeiras como o São Paulo, poderá oferecer para si, para sua torcida, para o adversário. Palmeiras, acho que não precisa nem dizer muito. O Palmeiras é o favorito no confronto e vai, mas com certeza, entrar com muita, mas muita vontade. Porque está entalado na garganta a forma que o Palmeiras foi eliminado. Tem o ponto. O São Paulo fez por merecer o ponto. O Palmeiras prejudicado pela arbitragem, mas tem o principal ponto. O Palmeiras que começou avassalador, acabando, massacrando o São Paulo e tirou o pé. Óbvio que tem
tem os motivos, os poréns, os porquês, porque a arbitragem nocivamente participou. Um pênalti no impedimento notório do Caleri, que o juiz não marcou. A jogada prosseguiu e deu um pênalti, ao meu ver, inexistente. Acho que uma mão no ombro, não foi, e não teve nenhum movimento de alavanca. O Gustavo Gomes colocou a mão no ombro e o jogador do São Paulo caiu. Isso já foi dado pênalti, sendo que já tinha que ser acabada a jogada antes de começar. Então, tudo isso contribuiu para o Palmeiras jogar mal aquele jogo, o último São Paulo e Palmeiras. Mas teve o seguinte, não foi somente isso. O Palmeiras também não jogou muito bem. Começou muito bem, mas depois, com os erros da arbitragem, o Palmeiras caiu. Perdeu-se no psicológico. Um dos grandes trunfos do Palmeiras, por ser uma equipe fria, uma equipe calculista, uma equipe que sabe aonde jogar, sabe ir no ponto fraco do adversário. O Palmeiras naquele jogo se perdeu. Não foi bem, mas também caiu também nas próprias armadilhas, que na primeira dificuldade que se impôs, ou com o juiz ou com o São Paulo, o Palmeiras se perdeu. Aí foi para os pênaltis, aí já não tem muito o que questionar, né? Se minimamente lamentar. Então acho que o Palmeiras, uma das coisas que me motiva para esse confronto, que deixa o Palmeiras com mais força, é o objetivo do Palmeiras. O objetivo de ser campeão, que está muito próximo. Acredito, em palpite meu, seria faltando umas 3 ou 4 rodadas contra o Fortaleza, jogo no Allianz Parque. Mas isso acho para não depender de ninguém. Se tiver tropeço, pode ser até antes. Eu imaginei que poderia ser até, se não houvesse alguns tropeços do Palmeiras, avanços de adversário, poderia ser contra o São Paulo, ou a próxima rodada contra um Avaí. Eu pensei que poderia ser, mas não será. Então a diferença hoje é de 10 pontos, ainda tem um caminhão de pontos a serem disputados, então não tem como o Palmeiras ser campeão agora, brevemente. Mas, como eu estava dizendo, o que motiva o Palmeiras a entrar com vontade nesse jogo contra o São Paulo é a proximidade do título, a obrigação de estar em casa pela vitória e por ser um adversário, por ser o São Paulo, e também a carga emocional pela eliminação na Copa do Brasil. Então, tudo isso me faz crer que o Palmeiras vá fazer um grande jogo e que não tire o pé. Eu acredito que o Palmeiras tem um controle da partida contra um adversário mesmo grande, mesmo histórico, mas relativamente, tecnicamente fraco. O Palmeiras se impõe. E nessa fase de domínio o Palmeiras tem que resolver a partida. Faz 1, faz 2, faz 3, acaba o confronto logo, para depois poder rodar o elenco, colocar todo mundo, para todo mundo ter chance também, né, de participar de um grande jogo desse. Eu marquei tanto, como eu vou falar do São Paulo mais à frente, vou falar agora do Palmeiras, a escalação do Palmeiras, e baseado nessa escalação, que poderá ser, pouco muda. O Palmeiras tem uma equipe bem formada, bem postada, então, e tem poucas surpresas, né? Eu gostaria que tivesse mais surpresa, um Tabata que entrasse jogando, um Endrick, seria um jogo perfeito para o Endrick, que ele não se assusta em jogo grande, contra adversário grande. Mas eu acho que o Palmeiras, do que eu pude apurar, ler, ver diversos órgãos de imprensa colocando, o Palmeiras não deve inventar, deve fazer o mais do mesmo e o que está dando certo, né? Não é por acaso o Palmeiras é líder, a maior pontuação, melhor defesa e melhor ataque. Então, é o melhor time do campeonato. Não tem, indiscutivelmente, não tem uma vírgula, um porém de falar do Palmeiras, que na média, em ponto corrido, que é o que vale, o Palmeiras é o melhor, em diversos quesitos. O Palmeiras vai de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, a zaga padrão, né? Acho que todo o Palmeiras conhece. Aí vai para o meio campo, Danilo e Rafael, para mim é uma das melhores duplas de volantes do Brasil. No meio, aí vai jogar isolado o Scarpa, aí na frente é que tá Mike, lateral direito, mas improvisado na ponta, tá dando certo, né? Mas tem muitos poréns, não gosto, mas fez gols, tá ajudando a fazer a ponta direita com o Marcos Rocha, os dois alternando muito bem. Dudu e Merentiel na vaga do suspenso Rony. Merentiel provavelmente deve entrar. Eu acho que Flaco Lopes não entra, Endrick não vai entrar, Navarro também não vai entrar. Eu acho que ele deve fazer o simples. Um jogador
centroavante para poder pegar bolas espirradas de Dudu, de Mike, de Scarpa, Zé Rafael, Danilo. Quando o meio campo e o ataque chegar com tudo, dá uma bola em condições de gol para Miguel Merentiel. Dessa escalação do Palmeiras, o que eu poderia questionar? Goleiros e zaga, não tenho o que reclamar. Para mim, é o que o melhor Palmeiras tem em suas mãos. O volante, Danilo e Zé Rafael também. Os dois dão um ritmo legal, sabe armar e sabe marcar. Então não tem muito o que dizer. Scarpa, no meio, para mim, é o ponto de desequilíbrio do Palmeiras. Eu não consigo imaginar ele saindo do Palmeiras e o Palmeiras tendo um bom rendimento. O Palmeiras vai sentir de dezembro para janeiro, quando começar um Campeonato Paulista, começar uma Libertadores sem o Scarpa, provavelmente com a volta de Rafael Veiga, mas o Palmeiras vai sentir. Como é que será um Palmeiras sem Gustavo Scarpa? Esse é o ponto que eu falo, já pro ano que vem, já mirando e já almejando coisas grandes. Mas na frente, Mike, Dudu e Merentiel. Mas o Mike, sei lá, ele fez gol, tá dando passe, está aparecendo. Mas caramba, se você tem peças para isso, se você tem jogadores que nem um Flaco Lopes, que pode não estar dando certo como centroavante, ele joga melhor como ponta. Ou tipo um segundo atacante que sai da ponta e infiltra por meio. Meio que ele podia trocar, fazer a função de 7 ou de 11 e 9 e trocando com o Merentiel. Mas, ou até colocar até um Hendrick, por que não? Mas Mike, eu não consigo achar essas improvisações do Abel que pode dar certo. Às vezes dá, fica até difícil. Como é que eu vou falar mal do Abel? Ele inventa um Mike no ataque, na ponta direita, e o cara faz gol. Eu não duvido o Mike fazendo gol, não duvido mesmo, na fraca zaga do São Paulo. Mas por que ousar tanto? Não é melhor fazer o feijão com arroz que dá dando certo? O Palmeiras é líder do Brasileirão, por quê? Muito porque o Palmeiras até poupou muito na Libertadores. Quando fez a melhor campanha, uma das melhores da história da Libertadores, muitos com time reserva, né? Nas maiores goleadas do Palmeiras, não era o titular, né? Então, mas colocar Mike na ponta direita, eu vou comemorar se sai gol, tudo, eu não consigo entender. Tentar entrar na mente do Abel o porquê de Mike, sendo que você tem opções, não tão melhores assim, mas Mike era do Marcos Rocha não é do Mike, mas sei lá, eu torço para dar certo, né? Que ele se desdobre, que entra, faça gol, dá passos para gol. Ele fez gol até de cabeça. O Mike fazendo gol de cabeça, mas fez, não tem jeito. Mas esse é o dedo do Abel, que pode dar o dedo certo e o dedo errado. Então o que vai dizer vai ser o Palmeiras ganhando o jogo. O Palmeiras ganhando o jogo, muitas críticas se calam. Eu acredito que o Palmeiras ganha, até não vejo o Palmeiras se jogar com vontade, engolindo o São Paulo, que não tenha dificuldades. Se houver dificuldade, será imposto pelo próprio Palmeiras. Nisso já dá vontade de falar, já para falar no quê? Já dá indício para já falar, já deixa para poder falar do São Paulo. Por que o Palmeiras é tão favorito assim? Tá jogando em casa, é quase que campeão brasileiro, está contando os dias e as rodadas se passarem, mas não é nem o que o palmeirense está falando, é o que o São Paulino está vendo. Isso é o que mais preocupa o São Paulo, não é o que o rival está brincando ou zoando, mas o que o próprio São Paulino está vendo. O que o torcedor tricolor quer é um time com vontade. Basicamente é isso. Pode chegar no Allianz Parque e tomar uma surra de 3 ou 4-0 ou 4-1. Mas o que mais mata o São Paulo, fora o resultado de derrota, é a forma que o São Paulo perde jogos importantes. Final do Paulista, ganhou o jogo da ida, tomou uma surra na volta. Jogo único em Córdoba, quase a totalidade, quase que total de São Paulinos na Argentina. O São Paulo não viu a cor da bola, não jogou contra uma equipe fraca do Equador. Não é nem Barcelona de Guayaquil, não é nem uma LDU, não é nem um Emelec. No máximo, com muita boa vontade, Independiente Del Valle é uma quarta força do Equador.
O time do São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, não conseguiu ganhar da quarta, quinta ou terceira, não sei, com muita boa vontade, terceira força do futebol do Equador. Quem é Equador? Esse é o ponto que o São Paulino mais cobra o time. O São Paulo falta vontade, até vergonha na cara, para poder não ganhar jogos, não vou dizer que fáceis, mas jogos decisivos. O São Paulo não chega em jogo grande e o time parece que não entra na mesma vibe, não parece que não está em sintonia. Parece que é um jogo, segunda rodada de Campeonato Paulista, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não. É jogo valendo título, valendo clássico, valendo taça. São Paulo, acho que muitos, coisa que São Paulo não questiona, a postura de muitos jogadores do São Paulo após as derrotas, que são bem recorrentes. Muitos com desleixos, muito risadinha, principalmente o seu Reinaldo, né? Que eu gosto dele na lateral esquerda do São Paulo, é o melhor que tem, né? Não que seja o melhor dos laterais esquerdos, mas do que São Paulo tem, é indiscutível que é titular, até por falta de concorrência, né? Mas o que o São Paulo mais questiona é a postura dos jogadores. Tem jogadores que, no caso Luciano, que quer mostrar muita raça, quando não tá jogando nada, quer ser o bravinho, o esquentadinho. Galopo também é a mesma coisa. Não joga bola, mas quer mostrar que é o mais homem que os outros. Eu sou o machão. E no futebol não se ganha sendo mais ou menos homem. Muitas vezes é bola na rede. Um time coeso, um time redondinho, como o Palmeiras é. O Palmeiras vai ganhar e vai perder jogos. O São Paulo também. Mas só que você não vê perspectiva nenhuma com o São Paulo. O que o São Paulo deseja é um time com vontade. A partir do momento que tem vontade, o time do São Paulo tem capacidade, mas é sem vontade. Como é que o São Paulo quer ganhar do Palmeiras em vias normais, sem participação de terceiros, ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Sem interferência de arbitragem, sem um zagueiro que errou clamorosamente. Como é que o São Paulo imagina um São Paulo ganhando do Palmeiras na bola? Acabou o jogo e falar, o São Paulo ganhou de 2 ou 3-0 e jogou bola e massacrou o Palmeiras. Você, São Paulino, imagina isso? Eu acredito que não. Não, sinceramente, eu não acredito um São Paulino racional. Aquele São Paulino que, como que eu citei em vídeos passados, o São Paulino inteligente, que é aquele que não esquece das suas glórias do passado, mas que tenta olhar para o presente e para o futuro para ver um São Paulo melhor. Não se apegar somente na taça time grande não cai, na taça tricampeão do mundo e da Libertadores, que isso é bom para a história do São Paulo. Para brincadeira, para resenha no bar, tomando cerveja com um amigo é legal. Mas jogar bola, hoje o São Paulo está jogando para tal? O São Paulo joga a bola de um tricampeão do mundo? Não, não joga. Há muito tempo, há anos não joga. O São Paulo entra em clássicos e não é favorito. Nenhum. Pode ser contra um Corinthians no Morumbi, um Palmeiras no Morumbi. No máximo que vão falar a crítica, o jogo é parelho. E todo adversário que é contra o São Paulo na sua casa é favorito. Em Itaquera, Corinthians é favorito contra o São Paulo. No Allianz Parque, o Palmeiras é favorito contra o São Paulo. Poxa, o São Paulo nunca é favorito? Algo está errado. Escalação, eu vou falar a escalação do São Paulo e ver os pontos bons e os pontos ruins, né? Pode ser, ou não bons, do São Paulo. São Paulo provavelmente vai com essa escalação com diversos desfalques, né? Mas o São Paulo vai, eu acho que vai, porque também que eu pude apurar a do Palmeiras, apurei a do São Paulo, provavelmente vai com Felipe Alves, Igor Vinícius, Miranda, Ferrarese e Reinaldo. Mais uma vez, a Rafinha não vai, né? Então, e vamos de Igor Vinícius, né? Fortes emoções para o tricolor paulista. Aí na frente com Pablo Maia e Nestor, é o que tem de melhor de dupla de volante, né? Aí na frente, mais à frente, no meio, Igor Gomes e Patrick, e isolados na frente, né? Para uma bola espirrada, uma bola safada, Luciano e Caleri. Nessas, o ponto fraco do São Paulo, nota-se o goleiro Felipe Alves, que não impõe respeito, medo para o adversário, não, decorrente das suas falhas mais do que as falhas, que não são muitas, mas em segurança. O jogador adversário dele, um Dudu, se vê um Felipe Alves, ele vai arriscar de onde é que for.
Um Zé Rafael que gosta de ser o chuta de longe, um Scarpa, vai chutar de longe. Porque ele não impõe respeito. Ele não é o Everton no gol, ele não é um Cássio no gol. Nem um Santos, que é do Flamengo, é melhor do que o goleiro do São Paulo. Há anos, desde a aposentadoria de Rogério Ceni, o São Paulo não tem um goleiro para dizer, esse é meu goleiro. A camisa 1 tem dono. Não tem. A camisa ainda é do Rogério. Ainda mais você tendo o Rogério como técnico, né? Então, no final, depois desse caso, eu vou falar um pouco de Rogério também, que tem muita participação nisso também, como o Abel tem na participação na fase do Palmeiras. A escalação do São Paulo, eu falei, a zaga, Miranda e Ferrarese. Ferrarese muito inexperiente, Miranda lento. Eu gosto do Miranda, acho ele melhor no mundo de 3 zagueiros. Mas Miranda e Ferrarese é um convite para o time do Palmeiras pintar e bordar. Se tiver o Palmeiras num dia encaixado e reluzente, o São Paulo vai sofrer. Vai sofrer muito, porque o Miranda não acompanha mais jogador rápido. Se pegar um Mike de um lado, Dudu do outro, laterais subindo e descendo, jogando pelas costas, Miranda vai sofrer. E Reinaldo é o ponto forte ofensivo, mas muito fraco defensivo. Isso que vai sobrecarregar o Ferrarese, sobrecarregar o Miranda. Me estranha o Rogério não colocar um Rafinha e deixar um Igor Vinícius. Mais uma vez, jogo grande, parece que ele não acredita no Rafinha. No meio, Pablo Maia, o Rodrigo Nestor é aquele fede e não cheira. É o que o São Paulo tem de melhor. Sim, o que o São Paulo tem de melhor é um Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Pouco, né? Acho que pouco para um São Paulo. Quem já foi no São Paulo, né? Não precisa nem ir para trás na época do Tele Santana. A época do Muricy já tá bom, né? Se via volantes, Josué, Mineiro. Hoje você vê o Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Você vê um Pablo Maia, vê um Patrick. Nossa, dá uma preguiça São Paulino. Eita, nós. Aí na frente, como tudo pode acontecer, geralmente com bolas espirradas, Luciano e Caleri. Luciano e Caleri pode se dar certo a partir do momento que Luciano jogar bem e deixar de ser menos esquentadinho. Querer mostrar pro torcedor que ele é um jogador útil. Poxa vida, joga sua bola, caramba. Para com isso. Ele quer mostrar pro torcedor que ele é mais São Paulino que os outros. Por isso que eu sou contra esse quem vangloria. Ah, eu gosto de fulano porque ele é São Paulino. Eu gosto de fulano porque ele é palmeirense. Não. Eu falo isso para todo mundo, sem medo de me contradizer. Eu quero que tenha jogadores no Palmeiras, pode ser 11 corintianos, mas que dentro de campo com a camisa verde, com o pé no peito, que honre, que jogue bola. Não precisa ser palmeirense. Esse discursinho de segunda pele, aqui é Corinthians, aqui é Palmeiras, aqui é São Paulo. Não. Aqui é Palmeiras porque você está em campo jogando pelo Palmeiras. Aqui é São Paulo porque você está jogando em campo pelo São Paulo. Não precisa torcer. O lugar de torcedor é na arquibancada. Jogador é dentro de campo. Então não vamos misturar as coisas. Tem gente que fala, eu me sinto representado. Tanta representação que tem, o São Paulo tem um presidente, blogueirinho, só porque é São Paulino, dá declarações bonitas. Se bem que está até melhor do que a do Palmeiras. Do Palmeiras tem uma presidente que mente dizendo que é palmeirense, mas é vascaína. E no final não entende bolhufas de futebol, né? Fraquíssima, dona Leila Pereira. Tem gente que morre de amores por ela. Eu não. Separa a figura. Leila Pereira, empresária e patrocinadora, e Leila Pereira, presidente. Então, me causa náuseas uma mulher dessa que não sabe de nada de futebol. Então, ela é boa no mundo dos negócios. Para gerir um time, um dos maiores da América do Sul, não. Acho que é muita areia pro caminhãozinho dela, minha opinião. Agora eu vou falar um pouquinho dos técnicos, né? Por que o Palmeiras está de um jeito e o São Paulo também está de outro, mas muita participação do técnico, né? Já na reta final agora do vídeo. Abel Ferreira, né? Porque mais que eu estava criticando, né? Por que colocar um Mike? Mas ele deve estar sabendo o que está fazendo, né? Ainda mais se o Palmeiras ganhar, que espero que ganhe. Acho que ele tem uma equipe nas mãos. Acho que um grande trunfo do Palmeiras de ser um time dominante, um time protagonista, deve-se à gestão do grupo e também a forma Abel de treinar, de ser Palmeiras.
O ser palmeirense que eu falo é o exemplo do Abel, que não nasceu palmeirense, mas hoje ele se entrega pelo Palmeiras. Ele é chato, é rabugento. Quem não é palmeirense odeia o Abel. Ou tem inveja. Você que faz piadinha do jeito do Abel agir, do Abel falar, você tem inveja. Você queria um Abel no seu time. Ah, admita, fala baixinho aqui no meu ouvido, fala. Você queria o Abel, né? Você trocaria pau a pau o técnico do seu time fácil com o do Palmeiras. Já o São Paulino, que morre de amores. Tem uma relação de amor e ódio com o Rogério Ceni. Amor no sentido de pelo que ele fez pelo São Paulo, um dos maiores ídolos. Eu não acho o Rogério Ceni o maior jogador de todos os tempos do São Paulo, mas o maior ídolo. É diferente, ídolo para jogador, né? Não exatamente você pode ser um grande jogador, mas ser um grande ídolo. Para mim, tanto para goleiro do São Paulo, o Zete, na minha opinião, foi maior que o Rogério, debaixo dos 3 paus. O Rogério tem um plus, tem aquele algo a mais que fez um caminhão de gols, mas gosto é gosto. É a minha preferência, eu acho o Zete mais goleiro. Mas como técnico, o Rogério Ceni tem muito a provar. É técnico de time pequeno, que o São Paulo é muito para ele. E olha que o São Paulo não é nem sombra do São Paulo que já foi no passado. O São Paulo de Muricy, o São Paulo de Tele Santana, né? De Bela Gutmann, né? Dos anos 60, 70. Mas esse São Paulo de hoje, Rogério Ceni, não... Parece que tem pensamentos diferentes. O time pensa diferente. O técnico fala uma coisa, o time entende outra, faz outra. Então você vê a forma que eles ficaram no São Paulo para deixar bolas espirradas para Luciano e Caleri fazer. Você acha que o São Paulino vai estar satisfeito com isso? Então coisa. O São Paulino hoje acredita muito no improvável. O São Paulino hoje acredita na base do vamos que vamos, do que eu acreditava de 2014 para trás. Eu não acreditava nunca em grandes jogos, em grandes exibições. Eu acreditava, se Deus quiser e Ele permitir, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Hoje é o São Paulino, se apega mais do que tudo ser o time da fé. Mas tem hora que fede mais, fede menos, tem hora que cheira mal. Então esse é Palmeiras, esse é São Paulo. Palpite, eu tenho minha opinião, eu acredito que o Palmeiras ganha de 3-0, sim. Obviamente por clubismo, por ser palmeirense, mas também por tentar enxergar a partida. Se o Palmeiras jogar com o mínimo de vontade, com a gana e com aquela vontade de responder ao São Paulo, sai 3-0 sim. O São Paulo, em contrapartida, vai ter que fazer o que geralmente não faz em jogos grandes. Deixar de ser um time cagão para ser um time protagonista. E deixar de se contentar com aquele título: time grande não cai. Somente isso. Isso basta para você, torcedor São Paulino?